Há quase 2 anos completos, eu ocupo esta tribuna para falar do Brasil. Hoje, peço permissão a Vossas Excelências, ao Brasil, ao meu Estado, para falar de meu pai, para falar do ex-senador Rames Tebet. Hoje se completam 10 anos de sua morte. E o que devo dizer antes de tudo é que estes não foram 10 anos de ausência, mas 10 anos de uma presença cada vez mais grata e cada vez mais plena. Em minhas conversas com antigos servidores desta Casa, do Senado Federal, muitas vezes falamos dele. E muitas vezes esses servidores, seus contemporâneos, o recordam como o senador que assoviava, pois era assim que ele percorria os corredores desta casa, principalmente o túnel do tempo, como é conhecido o corredor que nos traz do plenário, ou nos leva do plenário aos nossos gabinetes, dos nossos gabinetes nos trazem a este plenário. Em seu caminho cotidiano, do gabinete para o plenário, ele caminhava devagar e, volta e meia, interrompia as melodias que o inspiravam para praticar a outra arte que mais apreciava, a conversa. Ao encontrar um colega, um amigo, um servidor, um simples conhecido, o seu movimento natural era tomá-lo pelo braço. Sim, muitas vezes o tema da conversa era política, mas a maioria das vezes não. Sempre começava a conversa, o diálogo, com uma pergunta: como vai, amigo? Como vão as coisas? Como vai a vida? Rames Tebet era apaixonado pela vida, e foi essa paixão que o conduziu para todos os caminhos, inclusive o da política. Filho de imigrantes, brasileiro de primeira geração. Imagino que Rames Tebet, menino, jamais poderia imaginar onde os seus passos iriam lhe levar. Qual o papel que viria a desempenhar na sua querida cidade natal, Três Lagoas, porque foi lá que começou a sua vida pública como prefeito da sua cidade. Talvez Rames Tebet, menino, não pudesse imaginar que os desígnios de sua vida estavam entrelaçados com os destinos do seu estado, nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Ali foi deputado estadual constituinte, relator da Constituição Estadual, vice-governador, governador do estado. Talvez Rames Tebet, menino, não pudesse imaginar que estaria um dia nesta casa como senador da República, ministro de Estado, presidente do Senado Federal. Talvez Rames Tebet, menino, não pudesse imaginar que ainda jovem, embora não tão jovem, fosse um dos primeiros militantes na campanha da Direta Já. Durante o tempo em que lhe foi dado por Deus, estudou apaixonadamente e lutou por este país. Cultivou fecundas amizades, casou, plantou sementes, deixou 4 filhos e pôde acompanhar pelo menos os primeiros passos de seus netos. Ao lembrar os 10 anos de sua partida, é essa plenitude que quero homenagear. Os que o conheceram dele guardam algumas características. Para uns, a vocação para o diálogo. Para outros, a firmeza de suas convicções, sempre democráticas, que também sempre o permitiam que ele pudesse compreender o momento em que vivia e as convicções dos seus adversários. Para outros, advogados como ele, promotor de justiça como ele foi, lembram até hoje dele pelo amor, com a característica que ele tinha do amor pela justiça. E eu, como filha, não apenas como filha, mas como sua filha política, tenho uma grande característica que poderia aqui mostrar para o Brasil, para o querido estado de Mato Grosso do Sul, a característica da esperança. A esperança e a certeza inquebrantáveis que ele tinha em seu coração, de que hoje, pelo trabalho comum, pode ser melhor que o ontem. E o amanhã, sem dúvida, será melhor que o hoje. Neste dia de tamanha saudade, mas igualmente de presença e de plenitude, a minha primeira reação, ao caminhar pelo mesmo túnel do tempo em que ele passava com seu assobio suave e a sua conversa, foi o de agradecer a Deus pela oportunidade
que tenho de transpor também estes mesmos túneis. Desde quando ainda era menina, transpunha outros túneis, nos mesmos trens da vida que nos levavam, de mãos dadas com ele, de Três Lagoas para a nossa capital, no antigo trem da rede ferroviária nacional, mas também para outros mundos, para outros quintais. O balanço do trem e as suas mãos firmes me acalentavam e me davam esperança. Foram muitas as estações comuns. Também eu tive o privilégio de trilhar a estação de ter sido prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora, governadoras por alguns dias e chegar até este mesmo pedaço de chão desta tribuna, de onde ele também falava de si e principalmente do Brasil. Com o maior prazer, concedo a parte ao senador Lazier e depois à minha querida amiga senadora Rose. Senadora Simone, eu quero cumprimentá-la duplamente. Em primeiro lugar, por nos trazer a lembrança aqui, a figura de Rames Tebet. Eu não tive a satisfação de conviver com ele nesse Senado, porque ainda estava longe do Senado, mas o acompanhava muito constantemente pela televisão, uma vez que eu era assíduo telespectador da TV Senado já há muitos anos. Uma pessoa a quem aprendi a admirar pela retidão, pelo patriotismo, pela integridade moral, pelo idealismo, marcante como um dos melhores senadores dessa casa. Então, pela lembrança que Vossa Excelência está fazendo. Em segundo lugar, por seu papel de filha agradecida e que relembra o seu pai. E eu acrescentaria um detalhe a mais. Nós vemos em Vossa Excelência uma grande seguidora e que tem muito a nos dar como senadora, como política, pelo exemplo que tem nos transmitido aqui. Com aqueles mesmos predicados, aquelas mesmas virtudes, e não temos dúvidas de dizer que já no momento, Rames Tebet é muito bem representado e tende a ver na filha um crescimento ainda extraordinário, imprevisível na sua extensão, mas seguramente com aquelas mesmas qualidades. Obrigado. Eu que agradeço, senador Lazier, e se me permitir, gostaria de incorporar a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, com muito prazer, senadora Rose. Colega de bancada, Simone Tebet, eu tive o prazer de conviver com o seu pai. E digo assim, a sua chegada a essa casa me trouxe uma grande curiosidade. Por ser a estatura política de seu pai, por ter sido tão importante para aquela quadra da história do Brasil, quando eu soube que a filha de Rames Tebet estava no Senado, e por coincidência era a época que eu estava chegando, eu falei, como será, né, a filha dele? E que surpresa agradável, muito agradável. Diz que os frutos vêm das suas árvores, né, frondosas. E a lembrança do seu pai nos reporta um tempo em que a política era feita com todos os sentidos voltados para ela. Seu pai, além de íntegro, grande político e parlamentar, um sábio, era um professor. Essa casa não tem professores, mas está trazendo aqui uma aluna muito disciplinada, valiosa, que não só rememora e homenageia o seu pai com muita justeza e que para nós, e nos permite, com muita humildade, participar desse momento, e que nos deixa, tenho certeza que com o tempo nos deixará também uma professora e um grande legado para a história política do país. Parabéns pela filha e pelo pai. Me permitiu, eu agradeço, já terminando, porque Vossa Excelência me permitiu aqui colocar mais um adjetivo na história e no currículo de meu pai, e eu não poderia jamais deixar de dizer que ele era um grande professor, aposentado inclusive pela Universidade Federal do meu estado, e eu estava cometendo esse lapso. Realmente faltam grandes professores, professores que passaram por esta casa para nos dar o norte nesse momento tão conflitoso da história do país. E eu gostaria de encerrar as minhas palavras com a parte de Vossa Excelência.
Excelência, para dizer que pelos caminhos do seu túnel do tempo do meu pai, de sua vida, ele caminhava devagar e assoviava. Eu quero dizer que eu guardarei por toda a vida dos sons de seus passos e o som desse assovio. Muito obrigada.